Olá, quero começar o nosso programa de hoje com uma passagem para você que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Eu estava pensando a respeito de algumas coisas e situações que a gente tem vivido nos últimos tempos e o Senhor trouxe fortemente essa palavra ao meu coração enquanto eu orava. Eu não sei o que talvez tenha deixado de ser realizado. Eu não sei quais são os sonhos, quais são os planos, quais são os projetos que tiveram que brecar, que parar, que esperar. E daí a gente fica pensando naqueles sonhos e até mesmo em algumas promessas que Deus nos deu. E eu pensava a respeito de uma situação em particular e eu falava, Deus, eu tenho certeza que ainda vai se concretizar, só não é para agora. E Deus sabe por que não é para agora. Porque alguns sonhos precisaram ser adiados, precisaram ser paralisados nesse momento. Deus entende e sabe o porquê. Nós temos que entender que Deus não perdeu o controle de nada e que em meio a uma situação desfavorável, Deus pode usar essa situação para nos abençoar, para transformar as nossas vidas. Nada saiu do controle dele. E olha o que a palavra de Deus nos fala aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo do que há de vir, virá e não tardará. Espera mais um pouquinho, espera mais um pouco. É lógico que aqui existe uma promessa falando especificamente também sobre a vinda dele, mas se a gente traz para a nossa vida, para a nossa espera, para os nossos sonhos, para os nossos projetos e até mesmo para as promessas que ele fez para a gente. É isso que ele tem para nos falar. Espera mais um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Nunca pense que o sonho, o projeto, o plano de Deus estabelecido para a sua vida está chegando tarde demais ou está chegando fora da hora. Poxa, por conta dessa pandemia, o sonho de Deus, o projeto de Deus para a minha vida teve que ser adiado. Será que isso é possível? Não, não é não. O sonho, o plano, o projeto, o desejo de Deus para as nossas vidas nunca é adiado, sempre acontece no tempo certo. Agora, o nosso plano, o nosso sonho, o nosso projeto, esse sim pode ser adiado, porque como a gente já conversou aqui diversas vezes, Deus nos orienta sim a planejar, mas Ele deixa claro que a resposta vem dele, como está lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que ele fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Lembre-se disso. Continue fazendo os seus planos, continue fazendo os seus projetos, mas passe diante do Senhor todos esses sonhos e esses projetos. E que Ele possa te dar o discernimento para que você entenda aquilo que na sua vida é plano, é promessa e é projeto dele. E pode ter certeza que esses, os sonhos, os planos e os projetos dele para a nossa vida, nunca se atrasam. O nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pelos recados nas redes sociais. Você já entrou lá no meu Instagram hoje, @JaqueStefano, ou na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Através dessas redes sociais, a gente conversa, você curte um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores, no ao vivo do programa, pode acompanhar as fotos que estão ali no feed, também sempre de look. Eu converso com vocês no story sobre maquiagem, sobre look, sobre acessórios, sobre dia a dia e também sobre o programa. Então, se você tem sugestão de tema, tem alguma coisa que você quer ver abordada aqui, entra lá nas redes sociais e fala comigo. Enquanto o programa acontece, você pode fazer sua pergunta, inclusive ligando para 0 operadora 11 3337 5886. E às vezes você fala assim, já que tem mais pessoas assistindo, tem alguém da minha família que está vendo, eu quero fazer uma pergunta, mas eu fico constrangida em falar quem eu sou. Não tem problema, você pode fazer sua pergunta sem se identificar, tá? Liga para nós e deixa sua pergunta com a produção. Agora, se você fala assim, Jaque, quero falar com você ao vivo, pode pedir para a produção também para entrar e fazer a sua pergunta ao vivo, tá? Outra maneira de participar é através das redes sociais do programa, o Instagram, @nossoprograma e a fanpage facebook.com/nossopgm. Hoje a gente esclarece as nossas dúvidas sobre queloide e a gente fala sobre queloide e a autoestima. Eu vou conversar com a doutora Flávia Makilouf, que é dermatologista e esclarece as nossas dúvidas sobre esse tema. Se você teve queloide, passou por esse problema ou está passando, ou já teve e agora vai ter que fazer algum procedimento e fala, tenho medo de ter
ter queloide de novo? Será que isso é possível? Vai mandando pra gente a sua pergunta para que a sua dúvida possa ser esclarecida ao vivo, como eu falei, através do telefone ou pelas redes sociais. Vou repetir o número 0 operadora 11 3337 5886. E agora a gente vai ficar bem informado, vamos dar aquele giro pelo mundo. É hora a gente conferir já essa matéria que fala sobre nostalgia. 2 meses sem beijos, abraços e apertos de mão. Da Grécia à Tunísia, passando pelo sul da França, os mediterrâneos têm apreço por gestos de afeto. Assim como os latinos, são conhecidos pela cultura da proximidade. Agora, as formas de cumprimentar foram reinventadas. Esse é o Mediterrâneo. Cumprimentamos com beijo 2, 3, 4 vezes, dependendo da região. É raro isso agora. Sentimos falta dos abraços e dos beijos, especialmente com nossos entes queridos, netos e filhos. Mas a saúde vem primeiro. É um gesto de ternura, carinho. É estranho não fazer. Chegaremos lá quando a Covid passar. Acima de tudo, cozinharemos ótimas refeições de novo. E beijar. Uma psicóloga de Madrid advertiu que em muitas culturas a falta de contato físico aumenta o sofrimento no isolamento. Tem pessoas que expressam suas emoções com abraços e beijos. É verdade que nessas culturas, nessas sociedades, como na Espanha, essa forma de contato é mais frequente que em outras como as nórdicas. É mais frequente essa forma de contato que em outras culturas, como podem ser precisamente culturas mais nórdicas. Uma parte importante das consultas que temos agora mesmo. Uma parte das consultas psicológicas que fazemos são com pessoas que vivem a angústia de não estar com a família, de não ter esse contato. A angústia de não poder estar cerca de seus familiares, de seus seres queridos, de não poder ter esse contato, de não vê-los. Mas especialistas não creem que novas socialidades substituam as antigas a longo prazo. Là, avec le déconfinement, on a commencé à ressocialiser. Com o desconfinamento, começamos a ressocializar. Nos vemos de verdade, fazemos jantares, mas sem beijos. Jantamos juntos, mas talvez no final da refeição a gente se esquece dos gestos de barreira. A gente se aproxima um pouco mais. Tudo pode ir muito rápido, embora os pequenos reflexos que adotamos em 2 meses, como não beijar, possam durar um pouco mais. Não acho que se torne permanente em nossos relacionamentos sociais. Definitivamente nos rapports sociaux. Muitos sociólogos acreditam que o vírus poderia aumentar a capacidade de expressar as emoções verbalmente. De qualquer forma, pelo menos em Marsella, a alegria e o bom humor seguem visíveis no trato social. E veja agora um mosaico romano descoberto. Arte sob o chão. Uma equipe de arqueólogos fez uma nova descoberta histórica. Um mosaico do período romano foi encontrado no solo de um vinhedo localizado em uma vila no interior da Itália. Estima-se que a peça data entre 250 e 400 anos depois de Cristo e que ocupe uma área de cerca de 1.000 metros quadrados. Confesso, não fico imparcial e lúcido nessas situações. Estou emocionado como uma criança. É como se estivesse em uma máquina do tempo e imagino imediatamente a história, as pessoas que fizeram isso, que viveram neste lugar, as histórias que essa vila esconde e preserva. Le persone che hanno vissuto in questo ambiente, le storie che questa villa nasconde e conserva. De acordo com estudiosos, já se sabia da possível existência de artefatos romanos na região. A vila é alvo de pesquisas desde o século passado. Agora, a pequena cidade deve se preparar para receber turistas e desenvolver a economia local com a valorização do território. E veja agora Minneapolis em chamas. As manifestações na cidade americana de Minneapolis continuaram na madrugada desta sexta-feira, na terceira noite de protestos pelo assassinato de George Floyd, um homem negro morto depois de ser imobilizado no chão por um policial branco. Milhares de pessoas testemunharam um incêndio de uma delegacia na zona norte da cidade, depois que algumas derrubaram as barreiras que protegiam o edifício. Espero que consigamos uma condenação. Sem absolvição, nada disso.
queremos uma condenação, exigimos a condenação. Todas essas pessoas, nós nos juntamos, nos levantamos por algo. É lindo, é um dia glorioso. Queimar tudo, todos os 4 policiais precisam ser presos e isso precisa queimar, aí eu vou sentir que a justiça foi feita. O vídeo gravado por um pedestre que se espalhou nas redes sociais mostra Floyd algemado, dizendo que estava com dificuldade para respirar e imobilizado pelo policial com o joelho, depois de ser preso supostamente por usar uma nota falsificada de $20. Os 4 agentes envolvidos foram demitidos, mas ainda não foram apresentadas acusações, o que alimentou a raiva e a frustração dos manifestantes. O crime lembra o caso do nova-iorquino Eric Garner, um homem negro morto em 2014 ao ser asfixiado enquanto era detido por um policial branco. Ele também disse a frase "não consigo respirar", que se tornou um grito de guerra do movimento Black Lives Matter, ou A Vida dos Negros Importa, que ganhou a adesão de diversas personalidades da arte e do esporte no país. E veja agora, o Uruguai reforça a fronteira. O Uruguai reforçou as medidas de controle nas cidades fronteiriças com o Brasil por conta da epidemia de Covid-19 e dos surtos nas cidades binacionais. O presidente do país, Luiz Lacalle Pou, havia anunciado as medidas na segunda-feira em entrevista coletiva e disse que conversou com Jair Bolsonaro para colocar em prática um tratado de ação sanitária já existente. De acordo com Lacalle Pou, as determinações são focadas no respeito à vida binacional, mas tentam, ao mesmo tempo, garantir que surtos de contágio não migrem da fronteira para o resto do país. Dos 18 novos casos da doença registrados na segunda-feira no Uruguai, 17 foram na cidade fronteiriça de Riviera, que tem ao todo 29 infectados e teve 2 mortes por Covid-19 no sábado. De acordo com especialistas, o Uruguai tem a epidemia do novo coronavírus sob controle relativo. O país registra 769 casos e 22 mortes. No entanto, a fronteira com o Brasil é uma grande preocupação, já que a passagem nas cidades da região permanece aberta para os residentes de ambos os países devido ao caráter binacional das localidades. Com mais de 438 mil casos registrados e quase 27 mil mortes, o Brasil é o país mais afetado na América Latina e o segundo no mundo devido à pandemia de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. E veja agora essa matéria sobre melhores amigos. Esta é Mabel, uma cãozinha que acaba de encontrar uma nova família no Rio de Janeiro. Ela faz parte do programa Adote um Pet, uma campanha que visa promover adoções de animais pela internet durante a pandemia do novo coronavírus. Foi assim que a Adriana encontrou a mais nova melhor amiga em tempos de isolamento social. Na página de Facebook tem as fotos dos cachorros que estão lá para adoção e eu fui olhando cada um, achando informação de cada um. E aí, quando eu bati o olho nessa aqui, acho que foi amor à primeira vista, né? A pandemia provocou diversas mudanças na vida dos moradores da cidade, que agora buscam novas maneiras de ver e viver o dia a dia. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, as crianças fazem muitas coisas e a gente chegou à conclusão que a gente não quer voltar para esse mesmo esquema de vida. Ele não é um esquema saudável, né? E a gente achou que era hora de mudar um pouco esse formato de vida e nesse novo formato a Mabel se encaixa perfeitamente. Aqui a venda de animais é proibida. O que move o processo de adoção é o afeto e a luta pela proteção dos bichinhos. A procura está muito grande. As pessoas, por estarem mais isoladas, né, e privadas da sua vida normal, elas acabam depositando no animalzinho, né, toda essa angústia de ter que ficar em casa, presa. Então o animal acaba ajudando bastante nisso, acaba trazendo mais felicidade para dentro de casa. Para a especialista, além de felicidade, os animais podem ser importantes agentes no tratamento de diversas questões de saúde. Toda aquela ansiedade, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que ficam angustiadas mesmo, né, em situações normais, e acaba aumentando ainda mais por conta da pandemia, eles acabam ajudando isso porque distrai a mente da pessoa, né? Enquanto a pandemia avança pelo país e deixa um rastro de tristeza e apreensão, estes companheiros leais se tornam um incentivo a mais no cuidado com o próximo.
Muito gostoso, né? A gente vê essas imagens, até relaxa, descontrai em meio ao momento que a gente está vivendo. E agora a gente esclarece as nossas dúvidas sobre queloides e autoestima. Eu estou recebendo aqui a doutora Flávia McLuff, que é dermatologista e fala com a gente sobre o assunto. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo, Jaque, como vai? Tudo bem? Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Doutora, a gente sabe que a queloide está totalmente ligada à autoestima das pessoas, principalmente das mulheres, mas eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que é a queloide, por favor. Queloide é um tipo de cicatriz, tem outros tipos de cicatrizes que depois a gente vai também comentar, mas o diferenciado, que consegue diferenciar a queloide dos outras cicatrizes é o formato dela. Geralmente é uma cicatriz que ela ultrapassa os limites, ela cresce além do normal. Por exemplo, uma espinha, ela pode ficar do tamanho de um morango, de um pêssego, para você ter uma ideia. Uau. Do tamanho que ela pode se transformar. Então, e o queloide geralmente, ele geralmente surge através de cicatrizes por traumas, machucados, arranhões, contusões. Sempre existe um trauma na pele antes, e aí é um tipo exacerbado, exagerado da resposta da pele na formação do colágeno. A gente tem uma formação desorganizada desse colágeno, e aí a formação da cicatriz não fica tão natural quanto o processo natural. A gente tem todo um processo inflamatório, depois um tecido de granulação e aí a remodelação, que é quando a gente tem a cicatriz final. Porém, quando a gente ultrapassa, fica muito tempo nessa fase inflamatória, tem mais riscos de uma cicatriz hipertrófica ou um queloide. Doutora, quando a gente ouve falar a respeito de queloide, a gente também ouve falar que existem tipos de pele ou fototipos de pele que têm mais propensão a ter ou não ter queloide. Isso é verdade ou é mito, doutora? Tem bastante estudo e, na verdade, o que a gente observa é que os fototipos mais altos, como a gente chama, que são as peles mais morenas, têm mais tendência. Mas a gente não pode levar só isso em consideração, né? A gente leva em consideração também casos familiares, existe uma genética, uma predisposição, mas nem todo mundo na família geralmente vai ter predisposição para o queloide ou não. Mas pode acontecer em qualquer tipo de tom de pele. Qualquer tom de pele, ninguém está livre, pode acontecer, até porque a gente é misturada, né? A gente tem uma carga genética que a gente traz também. Ainda mais no nosso país, que é uma miscigenação de várias raças que fizeram a imigração. Eu sou branca, meu bisavô era negro africano, então a gente acaba carregando isso, não é verdade? Sim. A gente tem algumas fotos, eu vou pedir já pra gente colocar, enquanto a doutora explica, porque eu acho que fica uma dúvida muito grande sobre o que é uma cicatriz normal e o que é a queloide. Então, vamos ver. Por exemplo, nessa cicatriz... Provavelmente uma cicatriz de cesárea, né? Isso, como eu te falei, sempre a lesão é formada através de algum tecido que está em regeneração, numa cicatrização. Então, nesse caso, provavelmente foi por uma pós-cesariana e você observa que a lesão ela tem um limite, ela só é elevada. Essa é uma cicatriz hipertrófica. Nós temos... As cicatrizes, geralmente, elas são hipertróficas, como no caso dessa. Atróficas, quando a gente tem uma depressão na pele, um afinamento da pele, um estiramento, ou queloidiana, quando ela cresce além do normal. Uhum. Então, essa é uma lesão típica de cicatriz hipertrófica. Ela só teve um tempo maior de inflamação, pode ter tido uma infecção, uma abertura de um ponto, e tudo isso prejudica. Não só o trauma no local, tem que ter uma tendência genética, algumas doenças, às vezes se você não está bem equilibrado, não está bem desintoxicado, dependendo da sua alimentação, se tem diabetes, enfim. E se você observar, também o queloide ele tem preferências por algumas áreas para crescer. As cicatrizes também são áreas de tração, de muita mobilidade. Então, região de seio, as cicatrizes geralmente acontecem ao redor das auréolas em cirurgias de mama, essa de cesariana, porque você acaba que não consegue ficar paralisado por muito tempo. A atividade física em excesso também, às vezes, prejudica, estimula a ruptura ou a distensão da lesão. Doutora, quando a gente vê uma cicatriz como essa, que a gente observa e fala, não está uma cicatrização bonita, mas a gente já entendeu que não é uma queloide. Uma cicatrização como essa pode causar algum problema de saúde ou é só a questão visual mesmo, doutora? É mais a questão estética. Apesar do que, já que eu trabalho numa linha de medicina integrativa na dermatologia,
E nós consideramos, dentro da terapia neural, por exemplo, onde nós fazemos punturas com procaína, que é um anestésico, a gente leva muito em consideração que todas as cicatrizes no corpo são campos de interferência. Então, acaba que de uma maneira ou de outra, e aí como não é muito assunto da pauta, mas interfere um pouquinho, sim. Então, toda vez que eu pego um paciente com uma cicatriz, o primeiro lugar que às vezes eu vou abordar para tratar ele como um todo é a cicatriz. Pode doer? Ela pode doer, ela pode coçar. Agora, esse tipo de cicatriz, por exemplo, a hipertrófica, ela é diferente do queloide, no sentido de com o tempo, a tendência é melhorar. Com o passar do tempo, ela pode, ainda mais você tratando, tomando os cuidados já desde o início, porque toda cicatriz, logo quando você acaba de ter aquela lesão, se você já começa a tratar, por exemplo, no caso de uma cirurgia, assim que tira os pontos, a gente já tem ações, já tem tratamentos efetivos para evitar que ela chegue a ficar daquele jeito elevada. Porque com o tempo ela pode incomodar. Porque o tecido fibrótico, ele pode coçar, ficar endurecido, avermelhado. E eu digo isso, doutora, até te perguntei isso porque até inflamar. Até inflamar. Então, eu tenho várias amigas que tiveram cesariana, assim como eu. E eu lembro que depois de um ano que nós tínhamos tido os nossos filhos, eu tenho várias amigas que tiveram filhos na mesma época, umas falavam que não sentiam nada, outras falavam que ainda sentiam alguma sensação onde tem a cicatriz da cesárea. Algumas ficaram quase sem cicatriz, outras ficaram com a cicatriz mais alta. Essa variação pode acontecer, doutora? Pode, devido a esse endurecimento, essa fibrose que existe no tecido devido à cicatrização, com as fibras do colágeno não mal formadas, mas elas são desorganizadas, então fez esse endurecimento. E como eu te contei, são áreas de tração. E quando a gente observa essa lesão do lado de fora, provavelmente tem uma fibrose maior para o lado de dentro. Então, toda vez que estira, algum trauma, uma foliculite, um pelo, que às vezes tem nessa região também, tudo isso pode ter mais sensibilidade. Leva um tempo para a sensibilidade voltar onde você corta. Por isso que é importante tratar até como um campo de interferência. Vamos para a próxima foto, para a gente poder continuar entendendo melhor ainda. O que a gente vê aí, doutora? Como eu comentei com você, esse é um outro tipo de cicatriz, né? Então, nós já vimos a hipertrófica, que ela cresce, mas ela não ultrapassa os limites. Ela fica mais em relevo. E essa é uma cicatriz atrófica, é um tipo típica, né, de cicatriz de acne. O que a gente chama de atrófica? Que ela é mais profunda, ela é mais fina, tem uma diferença, ela é mais para dentro, diferente da hipertrófica e do queloide. Ela faz como se fosse um afundamento, ela teve um estiramento da pele. Não só cicatrizes de acne, mas eu acho que vai passar daqui a pouquinho também. É um caso de cicatriz atrófica. Pode passar para a próxima foto, por favor. São os casos de estrias, que deve passar depois. Esse é um queloide muito comum, muito observado em pacientes. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Que colocam piercing, até brinco comum mesmo, tá vendo? A pele é uma pele mais morena, já tem mais predisposição. Isso eu já perdi o número de casos de pacientes que eu tenho. Isso é uma queloide? Isso é um queloide. É um queloide? É um queloide. E aí, doutora, quando a gente vê o que eu já vi de adolescente que inventa de colocar largador ou de fazer alguma coisa diferente, porque se pode acontecer num furinho para um brinco normal, imagina com essas coisas diferentes que os adolescentes fazem. Alguns adultos fazem também, mas eu vi mais adolescentes acontecer isso. A gente olha e até se assusta, parece que tem pus. O que pode ter em uma situação como essa, doutora? Nesse queloide especificamente, ele é só mais endurecido. É só pele que tem aí? É mais ou menos tecido fibrose, é mais colágeno ali endurecido, né? Esse processo inflamatório que foi ocorrendo vai ficando vermelho, existe uma proliferação de vasos nessa região também. Tanto é que muitos estudos consideram o queloide não só como uma cicatriz, mas como se fosse um tumor. Era isso que eu ia te perguntar, porque aparenta um tumor, né? Ele tem um crescimento, mas é um crescimento benigno. Como a gente ainda não tem estudos o suficiente que comprovem, o queloide ele é multifatorial, não tem um fator só que desencadeia ele. Não é porque você quer também desencadear um queloide que você vai desencadear. Precisa existir uma predisposição para isso. Então tem a parte hereditária,
tem a questão genética, que às vezes você já nasceu com um erro para essa formação do colágeno. Na hora de cicatrizar, seu queloide não tem uma qualidade boa na hora da formação. Ele é por cresce. Isso que eu posso pôr o mesmo piercing que a minha irmã e uma desenvolver e a outra não desenvolver, sim, mesmo sendo irmãs. Pode acontecer, né? E no caso dos adolescentes, da população no modo geral, mas principalmente os adolescentes hoje em dia, a maioria não se alimenta muito bem. Eu ia perguntar se a alimentação tem relação com o queloide. Interfere um pouco, sim, principalmente para quem já tem a predisposição. Não é uma regra de bolo, uma receita de bolo, não é uma regra para todo mundo. Mas sim, porque quando a gente estuda na medicina integrativa os queloides, a gente observa que já é num estágio mais avançado de intoxicação do organismo. A pele, nossa, também é um sistema de drenagem. Então, quando os órgãos não estão dando conta, a pele também serve como meio secundário de eliminação. Doutora, já existe algum estudo que liga queloide a um possível câncer se não tratado ou não? A maioria não vi, não tenho nenhum relato específico assim. A gente chama de tumor benigno, porque ele tem um crescimento. O que acontece muitas vezes com o queloide é como ele tem um crescimento e se você estimula, a parte emocional, a alimentação, o calor, promove uma vasodilatação, e se você não está bem equilibrado, deficiência de algumas vitaminas como a D, por exemplo, que já tem estudos nesse sentido, pode fazer com que aumente, principalmente o emocional, né? O paciente acaba que baixa a imunidade e ele aflora. Eu tenho muitos pacientes que às vezes infeccionam, principalmente dependendo da região de tração, ele cresce e pode infeccionar. Doutora, eu vou para o intervalo, no próximo bloco a gente vai conversar sobre tratamento e uma pergunta. Aquela pessoa que faz uma cirurgia plástica para fazer melhor, já estava com problema de autoestima, de repente, resolveu fazer uma cirurgia plástica, uma mulher depois que amamentou, que não estava satisfeita por algum motivo, aí uma pessoa que quis fazer uma abdominoplastia, algum tratamento específico, e aí fica um queloide, né? Piora a situação. Como lidar com a autoestima nesse caso? Eu conheço uma moça que foi fazer a cirurgia e depois eu me perguntei por que foi feita dessa maneira. Existem várias maneiras para você colocar o silicone, algumas maneiras, né? Mas foi escolhida uma maneira específica. Aquela cicatriz ficou super aparente, depois se tornou um queloide. O que fazer nesse caso? Tem tratamento? Você me conta daqui a pouco. Eu já volto. Nosso programa está de volta, a gente está batendo papo, esclarecendo as nossas dúvidas nesse bloco sobre queloide e autoestima. Eu estou conversando com a doutora Flávia Machlouf, que é dermatologista, está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutora, chegaram algumas perguntas aqui, a gente estava até falando sobre isso aqui nos bastidores. Com relação ao piercing, a pergunta foi: quando a pessoa fica com queloide por causa do piercing, precisa remover a joia ou tem como cuidar para sumir? Difícil, né? A gente fica numa sinuca de bico. O correto é tirar. Pelo amor de Deus! Quando você já começa a sentir aquela bolinha aumentando de tamanho, a gente nunca consegue mensurar se ela não vai ficar do tamanho da orelha que nós vimos. E ainda mais região de orelha, dependendo da área, se for cartilagem, pior ainda. Porque a cartilagem, depois você pode perder a cartilagem e teve casos de perder parte da orelha. Pelo amor de Deus. E aí, doutora, eu quero te perguntar. A pessoa pode insistir em colocar depois o piercing? Então vamos supor, tratou, começou pequenininha, tá? Tratou. A gente bem conhece esses jovens, né? Sim. Aí quer colocar de novo. O que a mãe fala para esse jovem, que inclusive está em casa de quarentena agora, chama ele para assistir? Então, o ideal é a gente tentar fazer com que ele desista da ideia, né? Porque se ele já tentou uma vez, ele já tentou uma vez e já tem essa predisposição, já pode crescer, o ideal é que ele evite. Principalmente, como eu te contei, a alimentação às vezes interfere. E os adolescentes, ainda mais nesse período de quarentena, ninguém está se alimentando muito bem, então fica oxidando e acumulando toxina pelo organismo. A senhora falou, me fez lembrar, eu tinha um brinquinho aqui e quando eu coloquei, eu lembro que a orientação era: você não pode comer amendoim, não pode comer não sei o quê, não pode comer comida gordurosa. Tem uma série de orientações sobre o que você come. Daí eu vi que deve ter alguma relação com a cicatrização, né, doutora? Eu vou te contar um segredo. Conta pra gente. Eu tenho um amigo que ele é médico, mas ele se especializou em acupuntura e piercing.
ele coloca piercing. Mas assim, ele é Que bom, porque ele coloca no ponto certo, ele pode fazer isso, né? Exatamente, Então, o que ele avalia quando ele vai fazer? Ele observa se tem vaso no local, ele conhece os pontos para evitar a inervação, os vasos, principalmente tudo aquilo que pode piorar e aumentar aquele período inflamatório da cicatriz, como eu comentei com você. Então, ele tem essa série de cuidados, o pós, o que ele medica, o que ele orienta, não ficar roçando, traumatizando cada vez mais a região onde você colocou o piercing, evitar ao máximo mais trauma ali, para que aquele tecido leve de 2 a 3 meses, no caso da orelha, para cicatrizar. Existem algumas pomadinhas que a gente utiliza, plaquinhas de silicone, então depende, acho que, da coragem de quem está colocando, né? Quando a gente é mais jovem, né? Jamais que eu ia esperar 3 meses alguma coisa cicatrizar hoje em dia para colocar um brinco mais. Vai de gosto, né? E eu já atendi muitos pacientes que tiveram queloide daquele tamanho, depois de um tempo nós conseguimos diminuir bem o tamanho para que na hora da cirurgia poupasse mais a orelha e colocou de novo. Deu queloide de novo em alguns doutora, eu vou casos? fazer do outro lugar, do outro lado agora. Em alguns casos deu novamente. E lá foi de novo, doutora psicóloga. Ela já tem uma predisposição genética, é uma paciente mais inflamada, já tem histórico de umas doenças sistêmicas mais inflamatórias e já tem a pele, já é uma pele mais morena. Então ela tinha muitos quesitos para que aquilo realmente acontecesse de novo. Mas aí, ok, tudo bem, ela voltou, a gente tratou novamente, ela já conhecia o caminho e agora ela se convenceu de que ela não pode mais. Quis testar, teve que constatar, né? Doutora, quando a gente fala sobre uma pessoa que fez uma cirurgia plástica para melhorar algo, que às vezes para o outro, a outra pessoa olhava e falava, não, mas não tem nada demais no seu nariz, não tem nada demais no seu corpo, mas para aquela pessoa incomodava, ela foi fazer uma cirurgia plástica, de repente eu falei no seio, uma abdominoplastia, uma rinoplastia e teve o queloide. Eu já ouvi, eu vi inclusive de uma moça que eu conheço que fez e ela chorava e ela falou assim, olha o que aconteceu. E aí eu queria entender sobre isso, doutora. Infelizmente é comum acontecer, não é mais raro, mas é possível com qualquer um de nós, né? Ter esse tipo de consequência, de sequela pós-cirurgia. Você vai lá, tudo empolgado para melhorar e ganha outro tipo de lesão. E muitas vezes não é pela técnica do profissional que está te atendendo. Primeiro você tem que avaliar realmente o profissional com quem você vai estar fazendo aquela técnica, aquela cirurgia que você vai se submeter. Sei que a doutora não é cirurgiã, mas para cada tipo de cirurgia, muitas vezes, há mais do que um caminho, né? Para se chegar no resultado, não é, doutora? Sim, há mais do que um caminho e também eu faço pequenos procedimentos. Faz também, Mesmo para os pequenos procedimentos, a gente faz um trabalho emocional com o paciente, explica que ele vai mudar, que ele também tem que estar acostumado para o que vai acontecendo depois. Você acha que você vai fazer uma cirurgia plástica e você já vai estar pronto no dia seguinte, só que não. Leva um mês e pouco para você poder ficar do jeito que você imaginou que ia ficar. Tem todo um caminho até o que você tinha programado, né, e projetado para você ter. Tem uma brincadeira que as crianças fazem, né? Entre o que você pensa e o que acontece, né? Tem os memes, é a realidade, né? Tem o meio do caminho. Expectativa e realidade, Exatamente, era isso que eu queria lembrar. Expectativa e realidade. Sem contar, sem te cortar, já vou deixar a senhora concluir, doutora, mas sem contar que às vezes o que a pessoa quer não é melhorar algo nela, é ficar com o rosto de uma atriz ou de alguém. Aí não acontece, não tem como, né, doutora, algumas coisas. Hoje em dia, com essa história da harmonização facial, é muito delicado, porque tem pessoas que não conseguem se ver depois como ela antes, ela perde um pouco noção da identidade dela. Como a gente faz às vezes, troca a cor do cabelo, e aí você vê numa fotografia, você está de um jeito, você está de outro, e quando pedem para você fechar os olhos e você se imaginar, aí você fala, nossa, e agora? Como que eu me imagino, vejo? Né? Então, no caso das cicatrizes pós-cirúrgicas, é comum. Então, tem que ter sempre um bom profissional, um cuidado com a pele, com a saúde antes, suporte, aumento da imunidade. Não dá para saber se fazer você... uma desintoxicação muitas vezes ajuda muito, porque como eu disse, o queloide está associado às cicatrizes com já uma fase de impregnação de toxina. Às vezes os órgãos não estão drenando, já estão um pouco intoxicados, então essa cicatrização ela vai ser um pouco prejudicada, principalmente dependendo do tamanho do que você vai fazer. Mas assim, o bom, e todo mundo está sujeito a ter uma alergia com um micropore. Isso que eu ia perguntar, não dá para saber antes? Não se a pessoa nunca teve, por exemplo? Se ela nunca teve, não.
mas se ela já tem uma predisposição, o cuidado deve ser redobrado com a alimentação, com o tipo de curativo que você vai fazer, porque às vezes você pode desencadear uma alergia, inflamar, coçar e abrir um ponto, infeccionar. Então, isso tudo vai ajudar com que a tua cicatrização não seja tão boa quanto a gente espera num pós-cirurgia, ainda mais para questão estética. Doutora, a maneira como é feito o ponto, eu vou imaginar uma mulher que tem que fazer, estava ali em trabalho de parto, de repente teve que urgenciar uma cesárea, alguma coisa assim, daí a gente sabe que se prioriza a vida, né? Embora aqui no Brasil os médicos sejam experts em cesárea, inclusive, nem se compara o tamanho da nossa cicatriz com a cicatriz dos outros países, né? Mas de um modo geral, imaginando que isso teve que ser feito rápido, enfim. A maneira como é feito o corte, a maneira como ele é fechado, pode interferir, pode aumentar as chances de queloide? Dependendo da região, sim. Porque, como eu te falei, tem regiões que você precisa suturar com uma pressão um pouco maior, por a região exercer muita força, precisar de força, né? Então, essa região de trauma, você faz muito movimento com o abdômen, tanto é que os queloides geralmente ficam mais na parte superior do tronco, em áreas de tração, ombros, o peito, a questão peitoral, o tórax, são as áreas mais comuns por conta dessa tração. Então, muitas vezes você tem que fazer um fio, uma sutura mais potente para aguentar o trauma do movimento do dia a dia. E tem pessoas que também, às vezes, não respeitam isso, ficam se movimentando, não faz o repouso necessário, ou já vão logo para atividade física, pegam já peso. Isso tudo nessa região de tração vai fazer com que você tenha predisposição para uma cicatrização pior. Eu me lembro que quando meu filho nasceu, a gente foi para casa, estava tudo bem. E depois de uns 5 dias, ele internou. E aí eu fiquei com ele. Aí acabou, eu não me tratei mais, eu tinha feito uma cesariana e eu lembro que eu tive problemas, quase que eu tive que internar depois disso, porque eu parei de tomar medicação, eu estava apavorada cuidando do neném ali, não era nada demais, mas na época para mim foi super complicado. Aí eu mesma, queria pegar, queria fazer tudo. Imagina, 5 dias depois, achei que já podia... eu não estava sentindo dor, eu achei que estava tudo resolvido. Eu lembro que no dia que eu cheguei, depois de 3 dias que eu cheguei em casa, eu fui mudar os móveis do quarto do bebê de lugar. Nossa. A minha mãe estava embaixo com a minha avó arrumando as coisas, eu subi e falou, o que você pensa que você está fazendo? Eu falei, não, eu achei que fica mais fácil trazer esses móveis para cá, minha mãe menina. Eu falei, mãe, mas eu tô ótima. E eu brinco que eu estava tão preparada para um parto normal e tive que reverter para uma cesárea, que eu acho que a minha mente ficou achando que eu tinha feito um parto normal e eu quis ficar subindo e descendo. Paguei depois, tive que cuidar muito, porque não foi só a questão de como ficou a cicatrização fisicamente, não, eu tive problemas. Então, acho que é um alerta, né? A cesariana, inclusive, ela é uma cirurgia mesmo, você abre camadas, né? Então, você vai suturando, não é só o resultado final na pele que você está enxergando ali. E demora, no mínimo 30 dias a cicatrização. A quarentena não é à toa. Não é à toa, tem motivo, não é à toa, né? Tem motivo. Doutora, daqui a pouco eu vou para mais perguntas que chegaram aqui para nós, mas agora eu quero saber sobre algumas pessoas que procuram tratamento, estão com um problema de autoestima por conta dessa queloide. É possível ser bem-sucedido, reverter um caso de queloide? Conta pra nós, acho que tem até algumas fotos, né? Sim, depende. O que acontece é que, em regra geral, toda vez que isso é uma boa dica, tem uma cicatriz, machucou, já procura ajuda. Porque quanto mais cedo a gente diagnosticar e tratar, melhor é o resultado. E tem várias técnicas hoje em dia, desde uma pomada, uma plaquinha, um laser, uma infiltração, enfim, tem várias opções hoje em dia, para que a gente consiga não só tratar as queloides, as cicatrizes que já existem, mas como prevenir de que elas ficam muito piores. Pode colocar foto, por favor, para a gente ver? Vamos observar. Porque daí acho que a gente agora, vai poder entender melhor. Remover totalmente, a gente conseguir eliminar a lesão é mais complicado. Depende do tamanho, depende da localização. O que a gente consegue fazer, que eu converso muito com meus pacientes, a expectativa e a realidade. Eu sempre estou muito positiva, porque eu acredito muito no poder da mente, como você comentou. Então, o que a gente pensa realmente é o que vai acabar acontecendo. Os pacientes já vêm muito debilitados, às vezes, com a imunidade baixa, por causa de um sentimento ruim também. Isso tudo prejudica. Então, a gente tem que acolher o paciente, tem que tratar ele realmente como um todo, ajudar na desintoxicação, no aumento da imunidade e na pele. A gente viu uma foto aí que eu fico imaginando a autoestima dessa pessoa que chegou aí para procurar sua ajuda. Doutora, isso é queloide? É queloide. Do quê? E é bem comum acontecer. Provavelmente isso é um tórax masculino
E o queloide está muito envolvido com a produção de sebo de pelo, geralmente quando começa com uma foliculite. Lembra que eu comentei com você que às vezes começa com uma espinha e ela fica do tamanho de um morango? Mas era só uma espinha. E isso é um caso típico de endurecimento, de uma malformação de um colágeno exagerado, desorganizado, promovendo essa fibrose, esse endurecimento. A depilação pode ter alguma coisa a ver com isso, doutora? Com certeza, porque quando você faz uma depilação sem ser definitiva, o pelo vai crescer novamente todo período. Toda vez que o pelo vai crescer, quanto mais grosso e preto, mais chance dele encravar e infeccionar. Então, e essa região é muito comum disso acontecer, né? Ainda mais para os homens. E no caso das mulheres, a localização da cesariana também, né? Localização da cesariana, mas nessa região de colo, como um caso que depois a gente vai mostrar, foi todo por acne. Por acne. Vamos vendo as próximas fotos, que daí a doutora vai falando, mesmo. Por favor. Exatamente essa lesão. Essa é uma paciente que atualmente ela está com 38 anos, mas ela... É o braço, doutora? É o braço. Na Como verdade, ombro, ela tem os 2 ombros e braço, a região dorsal dela e a parte peitoral. Essas lesões começaram por cicatrizes de acne que foram sendo tratadas... Acne no ombro? Acne no corpo todo, nessa região de tronco todo, né? Então ela desencadeou muito em face, ela tem queloide também no pescoço. Isso foi da adolescência ou é aquela mais hormonal? Da adolescência, começou com 15 anos, né? E aí essa acne foi evoluindo, passou por inúmeros tratamentos e nenhum muito bem sucedido. E tem a predisposição, né, a questão genética. E você viu, super clarinha, né? Tem história na família, tem um irmão que também tem predisposição para ter. Super clarinha, fototipo 1, como a gente brinca que é raro, mas ela é mesmo. E ela não pode sol, porque ela sente que a relação com o sol promove uma vasodilatação desses vasos e aumenta bastante o tamanho das lesões. No caso dela, da primeira imagem, a superior, a gente observa como ele é bem mais elevado, esse relevo, ela era bem mais endurecida e quando a gente chega na lesão aqui embaixo, ela já está plana. Então, o que a gente combinou, que a gente ia conseguir, é que ele parasse de crescer, parar de inflamar, porque além da questão estética, que ela vai ter que conviver provavelmente sempre, usando roupa mais comprida e tudo, porque... É complicado isso, né? Todo mundo fica perguntando, mesmo que a pessoa lide bem. Mesmo que ela tente desencanar e fale, eu não ligo, sempre vai ter alguém que vai perguntar, vai ter alguém que vai ficar de novo, literalmente na ferida, né? Exatamente. Então ela falou assim, doutora, eu já fico feliz se ficar mais liso, parece que ficou, né? Que ela pode pôr uma blusa e não vai ter um relevo, por exemplo, né? Parece mais uma cicatriz de estria, como se fosse uma estria. E para de doer, porque no caso dela, quando a baixa imunidade ela tem algum problema de saúde, a lesão dela cresce muito, infecciona, inclusive as da região do tórax anterior, essa região do colo dela, a gente de vez em quando tem que drenar, tem que abrir, limpar. É uma visita constante, então. Infelizmente. No caso, ela está bem equilibrada agora com o tratamento que a gente adotou. Então, para esse resultado, quanto tempo? O que foi feito, doutora? Qual o tratamento? No caso dessa primeira paciente, eu estou com ela há uns 5 anos. Mas eu queria te explicar assim, ela tem lesões extensas, são grandes, são em vários locais. Então, muitas vezes eu tenho que fazer um rodízio de tratamento das áreas. Então, pode ser o quê? Pode ser medicamento? Quais podem ser os tratamentos? O que a gente mais abordou com ela foi que quando eu comecei esse meu estudo com essa terapia diferente, que foi com medicamento homeopático alemão, que a gente injeta para produzir, diminuir a inflamação no local e reorganizar a produção do colágeno. Injeta no local? Injeta. Tá. Porque hoje em dia o tratamento padrão ainda é a gente fazer injeção com corticoide, que é bem aceito, é mais fácil acesso, todo mundo não precisa de grandes equipamentos, grandes aparelhos, porém tem efeitos colaterais. Quando a lesão é pequena, como naquele umbigo, naquela região umbilical que apareceu ali, a gente consegue reverter. Não, esse é o tratamento já. Volta, por favor, ver se dá isso. Essa paciente, ela é gestante, a lesão começou também com um pontinho que precisou corrigir de uma hérnia umbilical pós-gestação. Ela começou com esse queloide e foi evoluindo. Quando ela me procurou, já estava nessa segunda imagem superior. E aí, a nossa ideia, o que nós fizemos foi assim, diminuir a lesão para que ela ficasse tão pequena para que ela pudesse operar novamente. Porque no caso dela, ela tem tecido, a gente conseguiu diminuir bem a lesão, ainda acompanho ela. E aí, quando o cirurgião plástico vai fazer a reconstituição, ele consegue fazer uma cicatriz menor do que se ele pegasse com a primeira imagem, daquele tamanho.
Então, nosso objetivo era diminuir a lesão para que ela conseguisse fazer uma cirurgia reparadora. Doutora, chegaram algumas perguntas para nós. Uma delas foi até, deixa eu achar aqui, sobre tomar sol na cicatriz. Pode aumentar o tornar queloide? E eu já estendo para tomar sol na queloide. Sim, eu só vou finalizar ali, porque assim, aquela paciente, mesmo operando, fazendo a cirurgia, ela pode voltar o queloide crescer na região. Então, assim que ela fizer a cirurgia plástica reparadora, a gente já começa o tratamento. Em relação a sol, a gente pede para evitar sol nas cicatrizes, principalmente as recentes. As hipertróficas, até para evitar de escurecer, porque vai estimulando a produção da fibrose, aumenta a quantidade de vasos e a vasodilatação provocada pelo calor pode fazer hipercromia, que é o escurecimento da lesão, e também fazer com que ela fique mais irritada e cresça. Existe uma correlação. E no queloide, a gente pede para evitar mesmo, não tomar sol na região, porque a vasodilatação estimula, sim. Na prática, a gente vê muito isso. Doutora, tem queloide formada por espremer as espinhas? Sim, porque é trauma. Qualquer tipo de trauma na pele, você pode ter uma cicatrização inestética. A Neuza, de Jabaquara, em São Paulo, obrigada pela participação, Neuza. Diz que retirou a mama por causa do câncer e ficou um queloide. Ela diz que já fez a retirada, mas sempre volta. O que ela pode fazer? Então, existem vários tratamentos, como eu comentei contigo. Então, a gente sempre avalia o queloide, como foi formado, o tempo que ela já tem, para a gente ter uma noção, estadiar um pouco esse tipo de lesão que ela tem e saber qual vai ser a primeira abordagem que eu vou tomar. Hoje em dia, eu gosto muito de associar técnicas, que é o melhor resultado, mas o que eu mais gosto de fazer são essas injeções com esse medicamento homeopático, porque a relação custo-benefício é muito boa, não tem os efeitos colaterais de atrofia, de aumentar os vasos, de piorar de um outro aspecto o tecido e também o efeito sistêmico do corticoide por tempo prolongado. Se é uma lesão pequena, a gente pode tratar e o resultado é a gente conseguir ficar como se ela fosse uma cicatriz leve, superficial, uma estria. Agora, se são lesões muito extensas, são difíceis dela a gente conseguir eliminar 100% a lesão. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta. A Josi que vocês mandaram aqui pra mim, produção, é a da foto, né? É isso, né? A Josi conta que fez Obrigada pela participação, Josi. Fiz uma cirurgia no pescoço para biópsia. Durante um mês ficou ótimo. Depois de um mês aumentou tipo um queloide. Meu médico falou outro nome, o qual não lembro. Ele indicou cirurgia estética, mas não era uma coisa que me incomodava. Vai fazer 1 ano. Tem algum outro tipo de tratamento ou pomada menos agressivo, menos invasivo? Eu vou mostrar a foto aqui para a doutora, eu não vou mostrar no ar não, tá? Só para ver se a doutora pode dar uma orientação. É lógico que a doutora precisaria ver, né? Mas enfim. A gente consegue, é uma lesão pequena, com os devidos cuidados, até por ser uma região de tração, provavelmente ela fica em movimentação. Mesmo quando você não está consciente, você está dormindo, você pode ficar traumatizando aquela região. Não sei como foi feito o curativo, mas a gente tem como amenizar bastante essa lesão, sim. Não lembro se ela falou aqui se ela é de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai deixar o telefone da doutora, mas de qualquer maneira você pode procurar um dermatologista, né? Sim. Dependendo aí do lugar do Brasil que você é. Doutora, a gente tem que encerrar o nosso bate-papo, mas eu queria falar um pouco sobre os tipos de tratamento. Eu vi uma foto ali, o que era? Então, como eu te comentei, os tratamentos vão de aplicação de produtos tópicos, como algumas pomadas e alguns cremes específicos. A beta-terapia, que é uma emissão de um tipo de luz também que ajuda. Laser, logo no início, quando você retira o ponto, acabou de fazer uma cirurgia, a gente evita que escureça, que fique endurecido esse tecido. Plaquinhas de silicone e aí esses são os mais superficiais. Ou a gente fazer o tratamento dos recentes, quando não melhoram com isso, aí a gente vai para os mais profundos, que são as infiltrações de medicamentos. Esses medicamentos podem ser um corticoide, podem ser os homeopáticos, que é o que eu tenho mais utilizado hoje em dia, e outras técnicas de laser, luz pulsada. Doutora, existem alguns tipos de queloide que não vão sumir nunca? Então, por exemplo, como a gente viu lá, o ombro daquela moça, a gente melhorou muito. Sim. Mas provavelmente o máximo que se consegue melhorar é até ali. É ficar como se fosse uma estria.
Alguns queloides, eles regridem muito. Se você lembrar, aquela lesão do abdômen, do umbigo, ele regrediu muito. Então, a gente conseguiu ter Eu achei que na última foto já tinha grande. até sido feita plástica, para falar a verdade. Porque ficou tão uma borboletinha, né? Ficou tão pequenininho. A gente ainda conseguiu diminuir mais ainda. Ela está quase sendo liberada para a cirurgia plástica. Mas também, se ela não quiser fazer a cirurgia, ela pode deixar assim, Sim, né? mas ela quer, porque é estético, ela quer colocar biquíni. E a gente tem feito o tratamento nela, porque como é uma região doída, por exemplo, naquela outra paciente, a gente faz com aquele tratamento que você mostrou a imagem ali, é que hoje em dia existe um equipamento que a gente faz por ar comprimido, é uma pressão tamanha, que ele injeta o medicamento dentro do tecido, sangra inclusive, mas ele não tem agulha. Então ele é rápido e mais indolor, porque infiltrar medicamentos na pele com agulha, ainda mais se a lesão é muito extensa, é muito grande em vários locais, não é para qualquer um, é muito dolorido. Era isso que eu ia te perguntar sobre a dor desses dolorido, tratamentos. E dependendo do tratamento, por exemplo, quando entra o medicamento, seja o corticóide ou o que for, dói também, doutora, na hora da aplicação? Dói. Quanto mais endurecido e mais Porque tem que ir ali na fibra, tem que ir ali onde tá o queloide. Injetar, a gente faz dentro da lesão, não é superficial. E esse equipamento vem me ajudar bastante para a gente diminuir essa questão da dor e eu conseguir tratar uma área maior, colocando a quantidade de medicamento que eu preciso, mas sem tanta dor. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, o Instagram é drflavia.dermato e o telefone 0 operadora 11 9 5914 5195. Obrigada, viu, doutora? Uma ótima tarde. Também, volte mais vezes. Muito obrigada. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. A gente aprende hoje a fazer pintura em tecido, então não sai daí. Nosso programa está de volta e agora a gente vai aprender a fazer a peça do dia. Rodou! Thelma Lima está aqui de volta. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Prazer te receber aqui. Prazer meu estar aqui. Olha só, várias peças lindas preparadas por ela. Coisa mais linda, a pintura em tecido. Thelma, eu vou passar já a lista de material, mostrar a peça que você vai ensinar pra gente hoje, ó. A uva e o suco de uva. Olha que lindo. E aí a gente tem uma coisa interessante, se der tempo dela explicar hoje também, que é o vidro, que eu acho que causa muitas dúvidas, né? De como pintar o vidro. Deixa eu passar a lista. Vamos precisar de tintas para tecido em diversas cores, stencil, vamos precisar de pincéis, a placa, tá aqui debaixo já, né? A placa tá com a cola permanente, o pano que você vai escolher para pintura. E é importante também ter um paninho para limpar os pincéis, que a gente não usa muita água, né? Não. Quando a gente faz pintura em tecido, não é isso? Bem pouquinho. Vamos começar? Os pincéis, quando a gente faz pintura em tecido, eu gosto sempre de perguntar isso, que é, você compra os pincéis já parados ou você corta já também? Já compra parado? Isso. Tá. Você vai usar essas aqui? Vou usar. Então vou trazer para cá. O stencil no tecido, na madeira, no galvanizado, isso. O stencil, ele tá ajudando demais, né? Tá em alta, né? Tá em alta, né? Pra facilitar a nossa vida, né? Com certeza. A pessoa, às vezes, quer pintar e não desenha, ou não quer perder tanto tempo desenhando, o stencil facilita, né? Facilita bastante. Então, a gente vai fazer a uva, né? Que o pessoal gosta bastante, né? Então, aqui tem o stencil. E aí, eu uso a fita adesiva só pra apoiar um pouquinho, né? Pra não ficar andando, né? Pra quem tem uma dificuldade, né? E aí, já que eu trouxe, que nem tem a placa de madeira com cola permanente, mas eu posso usar outros materiais. Aqui é um acetato. Perfeito. Tá? Você passa aquela cola de escola? Isso, cola permanente. Aí passo, deixa uns 5 minutinhos até ela dar a mordência e depois eu ponho. Tá? Então, para trabalhar no stencil, eu retiro, ó, sempre... Então, se você não tem a madeira, não vai deixar de fazer por causa disso, Isso né? mesmo. Né? Tiro sempre o excesso, né? A gente brinca que stencil não combina com excesso de tinta, então movimento circular. Você vê com um pincel grandão aí, né? Isso. Você vai direto depois Vou da direto, tinta. isso, sempre. Mas tá vendo? É pouquinha tinta, não tem muita não. Sempre tirando vinho, né, que você escolheu? Vinho, isso. Sempre tirando o excesso da tinta.
É melhor então, isso aqui pôr a eu vou mais fazer se precisar do que isso, por um montão, isso, porque senão vai passar pelo espaço do estêncil. Ó, ali dá pra ver bem que ela tira todo o excesso e vai repondo quando tem necessidade, né? Isso mesmo. E o tipo de tecido faz diferença, Thelma? Faz um pouquinho. Qual que você prefere? Que tipo então, de eu prefiro o tecido mais liso. Tá. Então, quanto mais, né, ele for mais fininho, mais lisinho. isso, ele é melhor para estar pintando. Se eu tenho em casa um tecido de algodão mais grosso, com mais trama, o que eu posso? Eu posso usar, depois eu coloco, não sei se... Pode falar. E aí tem um produto que a gente usa junto tipo com a tinta. Isso, não? diluente, Tá. e a gente usa junto com a tinta, tá? Então facilita na hora que tá aplicando a tinta. Aqui, ó, que nem aqui eu não quero pintar essa parte, então eu pego um pedacinho da fita adesiva e eu coloco para não... Então tampo onde eu não quero. Você tem liberdade para trabalhar sem manchar a parte que não é para pegar. Então aqui, já que eu já trouxe adiantadinho, né? Porque aqui a gente ajuda o tempo. Fazendo a uva, mas você imagina que qualquer pintura que você estivesse fazendo segue desse jeito, segue desse jeito, tá? Tem ali temas que são para crianças, tem bolsa que eu vi, tem quadrinhos que dá para fazer a mala ali. Isso. Tá, então aqui, ó. Se quiser pegar já que tá prontinho, isso. podemos trocar. Tá, então só vou tirar pro pessoal. Para o pessoal ver como é que fica, ó. Como fica. Tá? Tá bom? Posso deixar aqui do ladinho. Vou deixar aqui e eu vou pegar esse daqui. Então, assim, com o stencil, a pintura do stencil, a gente não pode tirar da placa o tecido. Porque na hora que você for posicionar de novo, pode ser que ele não caia no mesmo lugar. Por isso que eu já trouxe aqui. E aqui, como eu não tirei, então eu consigo posicionar do jeitinho que tava. Uhum. Tá? Então, né, vou só... Como se eu tivesse pintado, ó. Venho. Continuação daquele, isso, daquele né? lá. Venho, trago esse. Aí eu vou trabalhar com o meu ponto de luz. Para o vinho, a cor da uva, você está usando, eu estou vendo aí, vermelho, azul e branco. Isso. Aí eu pego um pincelzinho menor, né? Pego um pincelzinho. Para stencil é melhor trabalhar com pituá, tá? O cabinho amarelo dá, mas é melhor. Pituá é aquele que a gente fala luz seca, não é isso? Isso mesmo. Ó. E como ele tem essas cerdas, ele é a cerda própria pro tecido mesmo, isso, né? pro tecido mesmo. Tá, ó, agora vai trabalhar com esse menorzinho. Isso, e sempre sequinho o pincel, tá? Se tiver, às vezes a cerda também é durinha, então hidrata. Como a gente hidrata? Põe na água e deixa um pouquinho, porque aquela água vai sugar um pouquinho, então tá hidratado. Aí eu venho, tiro o excesso, tá? Então eu vou trabalhar com a tinta azul. Um azul clarinho. Isso, e tinta branca. Eu vou fazer meu ponto de luz na parte superior, ó. Sempre pouquinha tinta, ó. Então todos, ó. A gente imagina de onde tá vindo a luz e segue, isso, né? Tá? Então na minha parte superior eu vou trabalhar com a luz seca, né? Que é o azul, que é uma luz mais fria também, né? Uma luz fria, por causa do tom do azul. Isso. Né? Então a parte de baixo, de cima. Pouquinha tinta. Mesmo deixa o stencil e vai fazendo, Deixa o stencil, né? tá? Não tira o stencil, não. Pode deixar o stencil. Se parou para continuar a peça no outro dia, foi atender o telefone, pode deixar o stencil. Pode deixar o stencil, não tem problema. O problema é tirar do lugar. E depois conseguir repor igualzinho, né? Isso, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Então veja todas as uvas que estão, né? Que tem a parte arredondada em cima. Tá vendo que aqui embaixo não tem? Essas já estão para baixo, já elas estão estão em outra posição, né? Aí eu vou limpar meu pincelzinho, lavo o pincel. Enxugo, eu gosto de pegar na mão, não gosto de colocar o paninho e passar, né? Eu gosto de sentir, tá sentindo. Pra tirar todo o excesso todo o excesso, né? Aí eu venho agora com vermelho e branco. Aí esse eu vou trabalhar só na parte de baixo da minha uva. Nas que estão na outra posição. Isso. Então aqui, já que nem esse pincelzinho é menor, como eu tô pegando só na lateral, ele não pega embaixo, né? Então coloca pouca tinta. Então a dica é essa, quando trabalhar com stencil, colocar pouquinha tinta. E vai repondo conforme isso. Certo? Posso passar pra... Pode. Ó, então aqui, que aí eu já adiantei. Ah! Aqui, ó. Aí eu já trouxe um passinho já adiantado, né? Então, agora você vai unir todas as uvas, né? Isso mesmo. Agora eu já não vou usar mais o stencil. Já fez a luz e a sombra. Né? Agora eu vou trabalhar com um pincelzinho menor, né? Deixa eu mostrar ele. Pode mostrar.
Assim, o pincel já que é muito da pessoa. Então, assim, o que ela sentir confortável de estar usando, né? Pode usar um pincelzinho maior. Pode ser que ela prefira um pouco maior. Isso, não tem problema. As artesãs costumam dizer que elas, inclusive, vão se adaptando aos pincéis, né? Até quando comprou um novo, até pegar a mão, várias artesãs já me disseram isso. Porque às vezes falam assim, tem que usar aquele pincel. Não, tem que usar o pincel que você se sinta confortável. Então, agora eu vou estar preenchendo, tá vendo? Aí eu tirei o stencil, fica as divisãozinhas. Então, eu trabalho com um tom mais forte, né? Como um roxo isso. mesmo. Isso. Então, aqui, esse meu tom mais escuro, ele vai vindo arredondado, que aí às vezes a dúvida é essa. Mas onde eu vou colocar a profundidade? Então, a sombra vai vir da uva que está por cima, ó. Tá? Então, eu vou colocando, ó. Ó. Tá? Então, vai entrar do arredondado para cima da outra. Eu falo que é o Vzinho, é do Vzinho para cima. Perfeito, você vai achando o que tá em cima Isso. Ali que vem a minha sombra da outra uva. E você já vai esfumando, né? Isso já. Ó, tá vendo? Mesmo que a tinta de baixo está seca, ela consegue entrar uma cor na outra. Ela então, consegue se você juntar. Começou um dia e vai terminar em outro, pode, não tem problema. Desde que você não use excesso de tinta. Você vê que eu tiro a tinta, pego a tinta aqui, tiro na bandejinha e coloco no espaço onde eu quero. Porque aí eu tenho desse tempo aqui pra entrar uma corzinha na outra. Esse excesso de tinta até endurece demais o tecido às vezes, né? Então tem que tomar esse cuidado aí, igual que é uma palavra ensinando a gente. Porque aí o trabalho fica suave, né? Não fica grosseiro. Né? Então vem, ó. Vem preenchendo. Já tinha adiantado aqui, né? Eu falei, o nosso tempo é... Mas em casa, elas fazem direitinho, fazem devagar, né? A gente acaba acelerando a nossa artesã. A gente faz mais rápido, né? E até o meu perfeccionista, vocês sabem, né, gente? Só um pouquinho. Aliás, deixa eu mandar um beijo pra Mônica. Dinda, um beijo. Foi ela que me apresentou a Thelma há alguns anos já, né, Thelma? Muito bom, viu? Nossa amizade, assim, começado... Falar que são coisas que Deus prepara pra gente, né? Verdade. Então, a nossa amizade foi Deus que preparou, né? As arteiras também, né? O carinho que eu tenho, né? E lá, elas são tudo lá, tô aqui assistindo. E é muito bom, né? A gente sentir esse carinho. De passar, né? Aquilo que foi Deus mesmo que deu pra gente. Verdade. Então, a gente tem que passar, né? Então, ó. Não. Vou botar só mais duas. Então, em casa faz devagarzinho, né? Eu falo assim, tem os contatos aí, se tiver dúvida pode entrar em contato, pode perguntar. Você também dá aulas, né, Thelma? Dou aula, né? Então pode entrar em contato. Você tem as peças por encomenda também, para quem quiser? Então, não tem. Hoje você tá mais dando aula? Não, eu dou mais aula, né? As peças por encomenda também é difícil, por causa da correria de aulas mesmo, né? Mas eu falo pra pessoa, você quer vem fazer comigo. Vem aprender a fazer, já aprende, já faz a sua peça, eu falo, né? Vem aprender comigo, aí você já faz. Eu queria fazer a roda, então vem, eu te ensino. Ó, tá? Vinha pronta. Isso. Aí, Jaque, o que eu falo? Com mais tempo, o que a gente faz? Tá vendo aqui? Eu já tinha passado. Mas aí, se eu quero deixar com mais sombra, eu volto no mesmo lugar. Então, assim, eu não preciso ter... correria para terminar o trabalho. Aonde você achar que faltou, se você vê algum espaço, vai refazendo. Porque quanto mais eu volto no meu trabalho, mais bonito ele vai ficando. Tá? Então, mais bonito ele vai, a tinta vai pegando. Fica mais perfeito. E fica mais perfeito. Tá bom? Então, aqui, ó, o ponto, o que eu fiz? Depois que eu fiz toda essa parte, eu voltei de novo com esse pincelzinho e eu refiz a minha luz. Tá? Então, eu voltei, ó, com o pincelzinho, não coloco muito, ó. Vem, ó. E assim, não é liso, né? Como a uva ela é meia manchadinha, então eu não trabalho com alisando, ó. Então vem, ó, dou faço uma manchadinha tipo, mesmo. Um xizinho, né? Ó, uma esfregadinha assim no pano, né? Ó. Tá vendo? Esse aqui é um pano mais grossinho, né? E mesmo assim a pintura não fica grosseira. Quando você usa pouquinha tinta, ó. Então, ó, vem dando ponto de luz, ó. Vai fazendo com que nasça, né? Isso, então que às vezes a pessoa, mas não ficou. Não fica mais chapada quando você faz isso, né? Mas não ficou, porque às vezes a pessoa fala, mas não ficou igual o seu. Volta lá de novo. Faz mais um pouquinho. Passa mais um pouquinho, né? Gasta mais o tempo. Eu falo que não é perder tempo, é gastar o tempo, né? Porque vai ficando melhor, né? Vai ficando
vai ficando melhor o seu trabalho. Acerta onde... Da mesma forma faço a parte de baixo, o vermelhinho. Vendo que ela realça mais. Então você não tá gastando tempo, né? Você fala, gente, é chata, né? Eu falo, não sou chata. É para fazer um trabalho lindo, é um trabalho trabalhoso mesmo, não adianta, mesmo, né? né? Que a outra uva não deu tempo de terminar quando eu vim, né? Foi uma outra, foi outro tipo de uva, né? Essa daqui também ela é facinha de fazer e não é tão demorada, né? Então depois que eu fiz esse... Passo para pegar essa, né? Aprender e já começar a fazer. Aí com a tinta branca, né? Eu dou aqueles pontinhos de luz, ó. Então, eu ia perguntar o que você fez naquela? Foi com branco direto mesmo. Branco direto, tá? Então branquinho direto, ó. Eu venho e dou os pontinhos de luz. E só naquelas que estão com a luz. Thelminha, o que você acha? A gente faz a folha ou ensina a taça? A taça mais demoradinha, quando dá tempo? A gente tem 3 agora. 3 agora? Você que manda. Vamos fazer a taça? Vamos fazer a taça? Vamos fazer a taça. Vamos. Se precisar, a gente... Isso, vamos fazer a taça rapidinho. Oi, Rô. Ronaldo, meu produtor, tá ali em cima. Me passando o segundo. O segundo. Então, aqui, ó. Porque a gente tem muita dúvida no vidro, né? Então, esse aqui já é facinho, né? Essa transparência do vidro que a gente quer aprender. É um musgo, uma cor esverdeada que você escolheu, é isso? Não, então é um sépia. Ah, é o sépia. Sépia com azul. Tá. Então a gente usa, vou pegar um pouquinho do sépia, que ele lembra bastante o... Né? Ah, você misturou com azul, porque o sépia ele lembra o musgo, o verde musgo, né? Que é um verde escuro. Aí você misturou com azul para ficar esse tom. Legal. Isso. Aí eu venho, ó, passo aqui na lateral. Só o contorno. Só o contorninho. Passo aqui na lateral. Então, assim, eu quero ela mais azulada, vem com mais... Deixa mais azul. Eu quero ela mais acinzentada, então trabalho mais com o sépia. Ó. Essa parte de baixo você já capricha um pouco mais. Isso, mais, porque vai ficar, né, vai ficar mais forte. Ó. Aí aqui, ó, tô fazendo a divisãozinha, pega a fita, posiciona, né, eu já quero... Ah, você já vai pôr o suco agora. Já vou colocar já. Né? Ela tem o meu ponto, que é a mesma cor que eu usei na uva. Trabalho aqui, meu ponto de luz está vindo desse lado. Você começou com vermelho mais claro, nesse caso. Isso. Escolhemos, já sabemos que a luz está vindo daqui, até por conta da uva. Tá, aí vem vermelho. Tá vendo? Sempre tirando o excesso. Vem, entrando uma cor na outra. E aqui para realçar um pouquinho mais a sombra. Agora você pegou aquele mais escuro que você fez a união, né? Isso, É importante eu deixar secar antes de entrar com branco? Não, não precisa. O que acontece na diferença do tecido é que quanto mais a gente vai voltando, mais o tecido vai saturando a cor. Então, por isso que às vezes assim, na primeira camadinha que vai passar, não pega do jeito que quer, tá? Espera e vai fazendo mais. Vai fazendo mais. Então aqui eu vou trabalhar com um pouquinho, pontinho de luz com vermelho e branco. Aí agora vem, ó, posiciona. O brilho que já vem. O stencil já tem a parte. Tem a parte do brilho. Facilita fazer um vidro isso, hein, gente? Isso. Aqui, como a gente acabou de pintar, tá molhado, aqui ainda eu consigo colocar, ó, apertar mais meu pincelzinho na cor branca, né? Aí aqui tá molhado, então vem, ó. Então sempre que eu estiver trabalhando com uma tinta molhada embaixo, é melhor batidinha do que ficar... E aí, lembra que eu falei, tem que colocar mais um pouquinho pra até o tom que você desejar. Legal. Tá? Em casa, de repente, se você precisa aprender o stencil e tal, deixa ele preso, vai fazer alguma coisa, depois volta e passa mais um pouquinho, né? Aí eu sempre levanto, ó, tá? Pra ver, tá bom, não tá. Tu quer colocar mais tinta, vem, posiciona novamente e coloca. Nunca tira o stencil do lugar.
Gostei de fazer esse vidro, hein? Na minha ali, na peça, eu peguei a tinta branca, mas esse tem que estar bem sequinho, tiro bem o excesso e dou uma leve branquinha no meio. Entendi. Pra poder ficar com essa luz no meio, né? O meinho no meio, tá? Aqui eu faço a mesma forma, ó. Tá? Então só pra trabalhar mais com o brilho. Perfeito. E é stencil também? As folhas? É stencil também. Então é só... Tá fácil aí? Só uma, um segundo, só pra... Enquanto eu vou passando seus contatos, só para as meninas verem, pode ser? Pode. Para quem quiser entrar em contato com a Thelma, ela estava me falando fora do ar que ela também tem os projetos, tem stencil para quem quiser, além das aulas. Telefone 0 operadora 11 98924 4715, o e-mail thelmaartes@hotmail.com e o Face Thelma Lima. Isso mesmo. Começa com a lateral e vai preenchendo. Só preenchendo. Tá, ali eu fiz até umas folhinhas de fundo, né? Então, só, ó, posicionei o stencil, vem onde eu quero, até deixo assim meio que por cima, por trás, né? Para dar a impressão de que ela tá saindo por trás da uva, né? Ó. Né? Se quer mais escurinho, ó, só. E o próprio stencil já vem com arabesco e tudo mais, né? Aí é só posicionar onde você quer, ó. Trabalha com uma cor mais forte, né? E vem, ó. Sempre pouquinha tinta. A gente fez praticamente tudo hoje. Os nossos telespectadores vão ficar muito felizes. Eu espero que as meninas aproveitem. Com certeza. Obrigada. Volte sempre, viu? Deus abençoe. Prazer te receber aqui sempre. Volte mais vezes. Parabéns pelos trabalhos lindos. Obrigada por nos ensinar, viu? Amém. Obrigada. Não canso de falar que saudades quando eu me vejo abraçando os nossos convidados. A gente aprendeu a fazer mais uma peça linda. Eu vou contar um negócio pra vocês que eu vou fazer aqui segunda-feira. E você vai poder fazer junto comigo. Segunda-feira a gente vai receber o visagista, cabeleireiro Cláudio Germano. Ele vai ensinar você a fazer hidratação com aquilo que você tem na sua casa, você a tratar o seu cabelo com aquilo que você tem na sua casa e ele vai ensinar a cortar o cabelo sozinho. E sabe o que a apresentadora que vos fala vai fazer? Eu vou cortar o meu cabelo junto com você, no ar, aqui. Ele vai... É isso mesmo que eu vou fazer. Felipe até arregalou os olhos, olhou aqui pra mim. É isso mesmo, a gente vai cortar. A gente vai cortar o cabelo. Lógico, né? Ele vai ensinar a cortar a franja. Não dá pra cortar o cabelo inteiro sozinha. Mas eu vou cortar a minha franja ao vivo aqui com vocês para que você aprenda a, nessa quarentena, tá em casa, tá tranquilo? A cortar a franja sozinho. Vai voltar a trabalhar essa semana? Então já aproveita a cortar a franja, deixar o cabelo do jeito. Segunda-feira, separa já uma tesoura aí boa que você tenha na sua casa. Separa uma tesoura boa, afiadinha, pra gente fazer esse corte de cabelo e aprender a tratar ao vivo na segunda-feira. A gente continua se falando pelas redes sociais. Instagram, @JaqueStefano, fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau!